estão vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à série de devocionais que estão sendo promovidos pelo Ministério Influencer da Primeira Igreja Batista de Caxias. Nesse mês de agosto nós comemoramos o mês da juventude e todos os anos nós escolhemos um tema, a juventude escolhe um tema, que nesse ano é jovem, influenciador ou influenciado. Nessa semana nós estamos compartilhando, aprendendo todos nós sobre o que não é influenciar no reino de Deus. Ontem nós aprendemos aqui como não escandalizar a fé, ou seja, como não influenciar negativamente as outras pessoas. E dando continuidade hoje, nós estaremos trabalhando com o subtema hoje, o incentivo às obras da carne. Ou seja, vamos ver que incentivando as obras da carne, que estão descritas pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, faz com que nós estejamos influenciando negativamente os outros. Vamos ler aqui o que está descrito pelo apóstolo Paulo a partir do capítulo 5 e os versículos 17. Vamos ver o que está descrito sobre as obras da carne, citadas pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16. As escrituras sagradas dizem assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro que estes que praticam não herdarão o reino de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra e vamos conversar um pouco sobre isso, contextualizando um pouco com a nossa vida, né? Então, o que o apóstolo Paulo quis nos dizer com esse contexto de não influenciar negativamente as pessoas. A importância é que nós possamos influenciá-las positivamente. Diante disso, vamos fazer uma divisão, observar um pouco acerca dessas obras da carne, como ele mesmo chama. Vamos dividir aqui, nesse momento, em duas partes. A primeira parte das obras que ele cita são prostituição, impureza, lascívia. E isso, gente, são situações relacionadas à área sexual humana. Ele coloca isso como situações de que você precisa ter controle, atos que estejam relacionados a isso no aspecto contra as escrituras acabam influenciando negativamente as pessoas se você for observado com isso. Precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre essa nossa questão de escandalizar através de repente de adultério, de olhar de forma, vamos dizer, olhar de forma maliciosa para uma mulher ou para um homem, se você é uma mulher, olhar de forma tendenciosa, com impureza, com olhar malicioso. E isso são situações que quem for olhado, se for um novo convertido, se for um descrente, com certeza não irá aprovar aquela situação. Por quê? Porque lembra que a gente conversou ontem, nós temos a marca de Cristo, nós carregamos o sobrenome, nós somos evangélicos, somos cristãos e confirmamos diante de Deus uma fé que é aquela de obedecer às Escrituras. Nesse sentido, a outra situação que ele fala
nesse início de versículos de lista de obras da carne, são pecados relacionados à nossa área, vamos dizer assim, religiosa. Ele cita idolatria e feitiçaria. São dois itens que vão totalmente contra o que o Senhor nos fala, que devemos ter Ele como nossa maior adoração acima de qualquer pessoa e acima de qualquer coisa. O apóstolo Paulo cita isso porque naquela época era muito comum a adoração a outros ídolos, a adoração a poste ídolo, a estátuas, feitiçarias relacionadas aí a poções mágicas que eles faziam de repente esperando curas. Atualmente existem sim adorações que têm relação com ídolos sim, mas sobretudo às vezes você tem idolatria por alguém, seu namorado, sua namorada. Tem gente que idolatra o filho ou a filha. Tem gente que idolatra o seu carro, a sua bicicleta maravilhosa, a sua bike nas pedaladas. Isso você está indo contra a palavra de Deus, o que Ele quer de nós, que nós o amemos acima de tudo. A mesma coisa é as feitiçarias atualmente. Nós verificamos aí pessoas que às vezes começam a se envolver com coisas ocultas. De vez em quando aí fica assistindo alguns programas que falem aí de como vai o seu signo essa semana. Cristãos, crentes, se de repente você estiver fazendo isso diante de outro, você pode estar escandalizando a ele, você pode estar influenciando a ele, mas de forma negativa. E assim, irmãos, para concluir, vamos relembrar um pouco que nós aprendemos semana passada, que buscando os frutos do Espírito, nós andaremos cada vez mais seguidos por Ele, que foram muito bem explicados nas devocionais da semana passada, que você pode aí voltar. Queridos, o próprio apóstolo Paulo nos apresenta aqui no início dos versículos que nós vivemos a eterna militância da carne contra o Espírito. E nós vivemos brigando numa luta diária. Mas ele nos garante que iremos errar menos, a militância, a luta, a briga será menor, não isentando a cada um de nós de cair em alguma dessas obras da carne, mas nós viremos estar mais fortalecidos se nós nos envolvermos, se nós estivermos cumprindo as obras do Espírito. Deus abençoe a todos.